episódio de Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. Eu sou o Lucas, da Igrejinha 1. E hoje nós temos uma convidada que está retornando aqui, né? Que é a nossa líder Vitória. É um prazer estar com você nessas próximas 2 lições. Muito obrigada, Luizinho, gente. Essa semana nós vamos estudar a lição 9, que o tema, né, dessa lição 9 é Crucifica o Rei de vocês. Nessa semana nós vamos estudar sobre o contexto ali da crucificação de Jesus. Só que na lição dessa semana a gente vai focar na questão de 2 líderes dessa época que decidiram, né, nessa questão da crucificação de Jesus, que foram Herodes e Pilatos. Vitória, você pode explicar um pouco sobre esse contexto da semana? Claro, é importante dizer que o contexto é muito grande, né? A lição traz ali Lucas 23, do 1 até o 31. Então é bastante coisa. A gente começa com Jesus sendo julgado por Pilatos, e aí depois ele vai para Herodes, e é engraçado perceber a diferença entre os personagens, porque Herodes já tinha uma curiosidade muito grande a respeito de Jesus. Queria ver maravilhas, ele queria ver alguma coisa extraordinária que ele não consegue ver, porque ele faz várias perguntas e Jesus não responde. Então, Herodes manda Jesus outra vez para Pilatos, e ali, com a pressão do público, Pilatos decide que Jesus seria crucificado. Ele coloca Jesus junto com Barnabé, aí tem toda aquela pressão popular, e Pilatos lava suas mãos. Aqui no texto bíblico, vamos lá para o verso 9, perdão, para o verso 10. Diz assim: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta para Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. É muito interessante perceber nesse verso como que o ódio e as coisas ruins estão bem com muitas pessoas. Então, como que a gente tem que tomar cuidado com maiorias, como que a gente tem que tomar cuidado com grandes clamores públicos, porque a gente não sabe aonde isso pode levar e muitas vezes a gente não entende da história, a gente só é levado por algo que já está sendo dito. Isso aconteceu com Jesus. E nessa mesma lição tem uma outra questão a ser pontuada lá no finalzinho de domingo, que diz assim: Jesus ficou em silêncio diante de Herodes, porque ele já tinha dito tudo o que precisava ser dito por meio de seu profeta João Batista. Isso nos ensina uma lição fundamental. Quando Jesus nos fala por meio de seus profetas e da sua palavra, a mensagem precisa ser levada a sério. Ou seja, Jesus, mesmo naquele contexto em que tinha uma multidão julgando ele, um sentimento terrível, um sentimento de ódio, eu imagino que era um sentimento muito pesado, devia ser um ambiente, uma atmosfera muito pesada. Ele estava ali, ele podia meramente repetir as palavras de João Batista, e ele escolhe o silêncio. Ele escolhe, até aqui tudo que precisava ser dito já foi dito. Eu não preciso recapitular nada. Então essas pessoas sabem, apesar de não saberem exatamente, elas sabem o que elas estão ponderando, né, nesse julgamento. Então, eu acho que isso nos remete aí na nossa vida cristã a questão de até onde vale a pena a gente se desgastar por uma situação, até onde vale a pena você ficar falando. Tem hora que tudo que precisa ser dito já foi dito, né? A palavra de Deus já não se acrescenta mais coisas, então tudo que está nela já é necessário para a nossa vida. Então, em momentos de angústia, enfim, de clamor, ou então de um sentimento muito intenso, que às vezes a gente está diante de uma injustiça e às vezes a gente está cometendo uma injustiça e a gente quer falar e não se termina nas nossas palavras. A gente precisa lembrar o quê? Da palavra de Deus, que tudo que precisa ser dito já foi dito. E muitas vezes tudo que você podia fazer para aquela situação também já foi feito, né? Então, por mais injusta, por mais penosa que seja a situação, às vezes é o resultado final. E até, se a gente for analisar também
interação, né, que Jesus teve com Herodes, querendo ou não, é algo até bem engraçado, né, como você bem comentar, né? O pai de Herodes já conhecia já Jesus, já tinha atentado contra a vida de Jesus lá no começo, né, lá no nascimento de Jesus. Então, assim, Herodes já tinha, não vou dizer um preconceito contra Jesus, mas uma questão de já tinha muitas fofocas envolvendo Jesus. E aí, até se colocando, às vezes, a gente fica numa situação muito parecida com Herodes. Porque, vamos ver, Herodes era um chefe de estado ali, era um dos cabeças ali da região, que ouvia falar muito de um homem que fazia milagres, que fazia coisas maravilhosas, era um grande sábio e tudo mais. E aí, quando encontrou Jesus, o que ele mais queria? Algo imediato. Algo ali na hora, assim, pô, eu quero isso. Não, vamos, mostra aí, vai fazer alguma coisa maravilhosa. Faz, sei lá, o bagulho sair água do chão, faz alguma coisa acontecer. Eu quero ver alguma coisa sua. E é engraçado até olhar para isso hoje em dia, olhando para os cristãos como um todo, né, no mundo atual. A gente vê muitos cristãos assim também, né? Que entram na igreja, já vê ali, não, cadê milagre? Cadê a pessoa começando a andar do nada? Cadê isso? Cadê aquilo? E começa a buscar essas coisas assim incessantemente, que eu acho que particularmente foi o erro de Herodes ali naquele momento. Né? Herodes podia ter perguntado tantas coisas para Jesus, né? Ele teve ali a oportunidade da vida dele de conseguir conversar ali, frente a frente, sozinho ali com o mestre, mas ele escolheu fazer o quê? Só querer coisa física, só querer provas para ele. Enquanto Jesus ele só queria mostrar, não, eu estou aqui por outro motivo. Algo que não é baseado aqui na terra, e sim lá em cima. E às vezes a gente cai no mesmo erro, a gente quer coisa momentânea, coisa do agora, eu quero ver, eu quero mostrar, e como a gente vai ver aqui durante a lição, em inúmeros momentos os líderes falam assim, vai, mostra alguma coisa aí, vai, eu quero ver agora você fazendo um milagre, mas Jesus fala totalmente o contrário, não, eu aqui eu tenho uma missão para poder cumprir, que vai ser lá no céu, aqui eu já tenho tudo o que fazer, tudo que era para ser dito, já foi dito, então aqui eu me calo porque eu já sei o meu objetivo aqui na Terra. É interessante, Lucas, porque você falou uma coisa muito legal que foi, Pilatos teve oportunidade, e mesmo tendo essa oportunidade, ele desperdiçou, porque a Bíblia é muito clara em dizer que ele tinha consciência da inocência de Jesus, né? Mas ele tinha um problema, porque ele queria agradar a várias pessoas. E quem quer agradar a todo mundo acaba tomando as decisões erradas. Eu acho que todo mundo aqui, por algum momento na vida, já deve ter passado por isso. Ou na igreja, ou no trabalho, ou na família, né? De você, às vezes, querer ali apaziguar a situação a tal ponto, né? Que você deixa que uma coisa injusta aconteça. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, né? Pilatos, ele se esquiva, essa que é a verdade, né? Ele se esquiva ali daquela situação, né? E ele quer manter a sua popularidade, que é algo que acontece até os dias de hoje, né? Quantas vezes nós, às vezes, querendo manter um cargo, ou querendo manter um dinheiro, ou querendo manter algum sonho nosso, a gente deixa a palavra de Deus um pouco de lado, né? A gente toma decisões erradas, que nós temos consciências que são erradas, e mesmo tendo essa consciência, né, a gente prossegue. A gente não quer saber, né? A gente fala, não, vai dar certo. E acaba a consequência vindo. E é interessante que o paralelo que a lição faz na segunda-feira com essas questões relacionadas a Pilatos é o seguinte, nós não somos melhores do que aquelas pessoas que ficavam pedindo para que Jesus fosse crucificado. Não somos melhores que elas, né? Quando eles falam, né, dos Barrabás, que Jesus, né, seja preso aí no lugar de Barrabás, a gente faz indiretamente a mesma coisa quando a gente sacrifica o nome de Cristo para colocar alguma outra coisa da nossa preferência no lugar. Então, toda vez que a gente troca nossos valores, nossos princípios, né, coisas que a gente sabe que são erradas, é como se a gente estivesse falando, não, agora eu estou sendo governado pelo meu pecado, agora o meu desejo é o meu rei, é ele que governa a minha vida. A gente, de certa forma, está negando Jesus como essas pessoas negavam. Então, esse é um paralelo bem interessante, né? A gente tem que ter consciência dos nossos pecados, mas tomar decisões que nos levam para mais perto de Cristo, porque não adianta ter somente conhecimento e não fazer nada sobre isso. E um outro tópico muito interessante, quando a gente vai ver ali ainda um pouquinho sobre a questão de Pilatos, né? Que foi, o Pilatos ele preferiu calar ali a mente dele, o que ele achava, né, o fluxo de o que é correto para as coisas fazer,
porque era mais conveniente para a vida dele. Porque, querendo ou não, se, vamos colocar para os dias atuais, né? É a mesma coisa de lá um chefe de Estado e tudo mais tomar uma decisão que ele sabe que todo mundo vai odiar. Né? Dele fazer alguma coisa ali que o povo inteiro vai começar a odiar ele por conta daquilo. E não era isso que Pilatos queria fazer. Então era mais conveniente para Pilatos fazer o que o povo queria. Porque aquilo ali não iria afetar muito a vida dele. Ele estava assim, vai, mais um aí que vai passar pelas minhas mãos e é isso aí. Só que quando a gente vai olhar para o âmbito cristão como um todo, muitas das vezes a missão e o correto que devemos fazer nunca vai ser sempre totalmente conveniente para a nossa vida. Na Bíblia a gente tem um exemplo muito legal disso, lá em Atos capítulo 21, versículos 12 e 13, diz o seguinte: quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Nesse momento aqui, Paulo estava lá em Cesareia e ele estava querendo subir de volta para Jerusalém porque ele sentia que eu tenho para Jerusalém fazer alguma coisa lá. Deus está me mandando. Só que naquele momento o Império Romano estava dominando a cidade, então todo cristão que chegava lá passava a faca e acabou. Então o povo ficou assim: Paulo, não vai para lá não, fica aqui é mais seguro, está mais tranquilo. E era mais conveniente para Paulo naquele momento ficar na cidade ali e ficar em segurança. Mas ele tinha a noção que não, a minha missão é ir para lá. Né? A minha função aqui como um cristão, e principalmente como um profeta de Deus, é ir para lá poder falar de Cristo. E, querendo ou não, Pilatos ali, ele estava numa dúvida do mesmo jeito. Ele tinha ou faço o que é correto, ou faço o que o povo quer. E muitas das vezes ficamos da mesma forma na vida como um todo. A gente fica assim, eu faço isso porque é o certo, ou eu fico quietinho na minha aqui. Às vezes na faculdade isso acontece muito, né? A sua escolha de vou falar que eu sou cristão ou eu fico quieto aqui e não falo nada para ninguém me perguntar também, tomara, né? Então a gente vê a importância de a gente ter essa noção no nosso coração e esses princípios muito bem firmados. Porque se a gente for deixar pelas massas decidirem as coisas pela gente, a gente sempre vai cair pelo erro e sempre vai seguir pelo caminho errado. Então, e aí depois disso, que Pilatos lavou as mãos, continuou o sofrimento de Jesus. Jesus, ele não... A última refeição de Jesus tinha sido ali quando ele estava com os discípulos, na última ceia. Ele já havia apanhado e quando Pilatos lavou as mãos, a sentença foi decretada ali para Jesus, que ele seria crucificado. Só que não foi só a dor que ele sentiria quando chegasse a cruz. Ele já estava sentindo dores emocionais que valeram a dores físicas também. Porque ele, desde Getsemane, porque ele sofreu uma decepção dos discípulos. Ali no Getsemane deles terem dormido, de Judas tê-lo traído, né, de Pedro tê-lo negado, dos discípulos terem sumido para não morrer junto, né? E então foram muitas decepções. E além da dor física, tinha aquela dor emocional. E Jesus, suportou tudo isso por amor a nós. E no final da lição de quinta-feira tem um trecho que é muito interessante, que fala assim: o fato de Jesus ter desabado sobre o fardo da cruz nos mostra que não somos fracassados quando desabamos sobre o peso da nossa própria cruz. Ele entende, não fomos feitos para carregar esse fardo sozinhos. Às vezes nós sofremos decepções, traições e a gente acha que fomos abandonados por Deus, mas Deus nunca nos abandona. E Jesus, ele sofreu e ele mostra também que Deus não o abandonou. Por mais que na cruz ele tenha falado, por que me abandonaste, mas ele sabia que Deus estava ali com ele, que o Pai estava ali. E acontece conosco atualmente. Deus sempre vai estar conosco. Mesmo com sofrimento, mesmo com muita dor, seja ela uma dor física, por causa de uma doença, ou uma dor emocional também por causa de uma doença, por fatos da vida que nos decepcionaram, que nos entristeceram, nos angustiaram. Deus sempre vai estar ali conosco. E nós não precisamos passar pelas dificuldades, pelas tristezas sozinhos. E aí continua assim: precisamos de ajuda, uma ajuda que vem de fora de nós. Até Jesus precisou de apoio para carregar a cruz. Se o seu Salvador,
o Filho de Deus, precisou de ajuda, nós também podemos aceitá-la para seguir a Cristo. Então, a gente precisa entender que nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre vai estar conosco. E Deus sempre vai preparar pessoas, né, que vão aparecer na nossa vida também para nos ajudar a passar pelos problemas e pelas dificuldades. Pegando todos esses passos aí que a gente viu, principalmente da interação dele com Pilatos e o julgamento de Jesus, né? Fica aí pra gente a pergunta dessa semana, que é a seguinte: por que Pilatos não permaneceu fiéis às suas próprias convicções? Bom, gente, e aqui na terça-feira a gente tem uma continuação um pouquinho ali do que o Lucas já tinha comentado, né? Mas eu acho interessante puxar para um ponto lá no segundo parágrafo, diz assim: o ponto da virada veio quando uma multidão colocou em dúvida a lealdade de Pilatos a César. Eles insinuaram que ele não poderia ser amigo de César se soltasse alguém que se dizia rei. Pilatos teve que escolher arriscar o próprio cargo para seguir a consciência ou preservar a posição, cedendo e ferindo a própria integridade. Como eu falei, Lucas já falou muito bem disso aqui, mas eu acho interessante a gente puxar essa questão da lealdade. Como a gente acabou de passar aí pela semana de cristão, foi um ponto muito enfatizado ali nos sermões sobre a vida de José, e como que a lealdade é uma coisa que se constrói, né? Uma coisa que se constrói aos poucos na vida cristã. E a gente vê aqui o exemplo justamente de uma pessoa que não era cristã e como que as coisas são negociáveis, como os princípios são muito negociáveis. Assim, a pessoa vai olhar para aquelas coisas, são coisas que são meramente passageiras do cargo. Você pode ficar ali muito tempo falando sobre cargos, sobre títulos, sobre uma posição do seu emprego, sobre, enfim, algo que é totalmente material. Ah, mas os empregos são importantes. É claro que é importante, é de onde você tira o seu sustento. Mas ainda assim, você está colocando uma questão de Deus e uma questão terrena. Então, bem ou mal, ela não deixa de ser uma questão terrena, né? E aí, como eu falei, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de uma pessoa que não é cristã, que é Pilatos, na verdade, duas pessoas, né, que é a lealdade de Pilatos com César, mas a gente pode pensar nisso a respeito da nossa vida cristã. Às vezes a gente entra em questões justamente de lealdade para com coisas e também para com pessoas. E às vezes a gente entra em questão de lealdade para com pessoas num contexto de igreja, né, gente? Sejamos sinceros, isso acontece muito no ambiente cristão. E a gente, ainda assim, a gente tem que sempre preservar esse senso de lealdade a Deus. Eu não devo lealdade ao meu líder de igreja, eu devo lealdade a Deus. Então, a minha lealdade ela tem que estar pautada na Bíblia, eu tenho que estar pensando aqui em Deus. Se eu fizer isso, eu vou desagradar o meu Deus? Se eu fizer isso, eu vou agradar o meu Deus? É esse que tem que ser o foco do nosso pensamento. Para que a gente não caia nessa questão, não só da questão da lealdade em si, né? Mas, poxa, tantas outras coisas que foram acarretadas com esse acontecimento, com esse pensamento pequeno, né, que Pilatos teve. E muitas vezes a gente decide uma coisa ali que a gente acha que é muito pequena ali na hora e aí depois desenrola em várias consequências desnecessárias. Então, eu acredito que esse seja um ponto relevante aqui para a gente pensar para a nossa vida cristã. Eu acho que é uma coisa que é muito atacada hoje em dia. Você não tem muito valor ali, né? Por princípios, por manter princípios. Todas as coisas são muito voláteis. Então, como está tudo mudando muito rápido o tempo todo, né? O que vale a pena você se manter? Você se manter a um Deus, você se manter a um Deus que você pode ver, um Deus que você pode tocar. Mas realmente, a gente confiando, a gente tendo fé na Bíblia, a gente vai saber que vale muito a pena, vale a pena acima de qualquer outra coisa. Muito obrigada a você que assistiu esse episódio ou que está ouvindo o episódio e vamos ressaltar a importância de vocês curtirem, comentarem. Segue nós. No YouTube, no Spotify. Não esqueçam de curtir, comentar e também compartilharem, que é muito importante. Compartilhar é muito importante. Sim. Então, não esqueçam. E hoje nós vamos orar pelos nossos jovens,
da Associação Rio Central, e para que nós possamos não negociar nossos princípios, que pode se tornar difícil perante um emprego, ou um trabalho, ou um curso na faculdade, ou um concurso público por ter passado, que possa entrar em conflito com os nossos princípios, que nós possamos nos tornar leais e nos mantermos leais a Deus, ao que a palavra de Deus fala para a gente. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado. Mais uma lição aqui que estudamos em Sua presença. Podemos aprender um pouquinho mais sobre a Sua palavra. Quero pedir um beijo especial agora para cada jovem da associação, cada pessoa que está aqui assistindo a gente agora. Que o Senhor nos ajude, porque pela nossa natureza é muito difícil a gente conseguir não ceder à pressão do mundo, não ceder ao pecado, mas com a Sua ajuda, com o Seu apoio, sabemos que cada um de nós conseguimos aqui vencer essas tentações e seguirmos realmente o que é certo. Seguir realmente os princípios que Jesus deixou para cada um de nós aqui, que deixou escrito na Bíblia, para que a gente possa não somente ter uma vida melhor aqui na Terra, mas a esperança de uma vida aí no céu contigo também. Peço pelo restante desse trimestre, que a gente possa aprender cada vez mais sobre Ti. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. E esse foi o Lição em Ação! Sob o sol.